É um prazer receber o professor Alberto aqui, é professor da nossa querida FOB, considerada a melhor faculdade de odontologia do país. Além disso, é um colaborador do Jornal da Cidade. Às segunda-feiras tem o seu artigo no Jornal da Cidade e está editando um livro que deve ser lançado agora, recentemente, e que nós vamos falar sobre o livro daqui a pouco. O professor Alberto é um cientista, participa de várias pesquisas, um altíssimo conhecimento social também. E fala da sua formação primeiro, professor. Veio lá da ponta de Mato Grosso, da famosa Araçatuba para o Bauru. Isso. Eu sou natural de Araçatuba, aí eu fiz minha graduação na Unesp de lá, depois eu passei pela Unicamp, onde eu fiz o mestrado, e depois fiz o doutorado na USP. Nesse período eu também trabalhei em Universidade Federal, né, até que por fim eu ingressei no quadro da FOB. Quanto tempo você está aqui já? 26 anos. Ah, já. Né? E na carreira docente e de pesquisa há 36 anos. 36? Isso. Que tipo de pesquisa vocês fazem aí, do que você participa? Como a minha área é patologia, eu trabalho muito com as doenças, especialmente seus aspectos microscópicos, as suas causas, as suas implicações sociais. E eu trabalho muito com inflamação, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, com as reabsorções dentárias, que é uma doença que pode levar à perda do dente pelo fato da raiz ser reabsorvida pelas próprias células do corpo. E trabalhamos também com lesões cancerizáveis. Enfim, tudo que é patologia nos interessa. Nós pesquisamos especialmente do ponto de vista microscópico e do ponto de vista das suas implicações clínicas e sociais. Há quanto tempo você está escrevendo no Jornal da Cidade às segundas-feiras, professor? Há 3 anos. Nós começamos esse projeto, são 150 artigos, né, nós estamos completando 3 anos agora. E o livro que nós vamos lançar terça-feira, na verdade, comemora 2 anos. Ele é a compilação, né, no formato de livro, dos 100 primeiros trabalhos publicados no JC. E é com grande alegria porque muitas pessoas querem recuperar aqueles artigos, o jornal é difícil de guardar, então agora é quase que um registro histórico e também, como eu sempre procuro trazer o que há de mais novo na ciência, traduzindo para uma linguagem próxima do leitor, de todas as áreas, independente da idade. Perguntar, não é fácil, né? Um cientista ter realmente uma maneira especial de atingir o leitor e transformar a ciência numa coisa deletável. Como o meu grande sonho sempre foi ser professor, na minha aula eu sempre procurei ser profundo e simples ao mesmo tempo. Claro. O que demanda muito trabalho, é óbvio, né? Você tem que transformar o conhecimento em algo palatável. E sempre achei interessante quando a pessoa fala, nossa, eu nunca entendi isso, agora eu entendi. Então eu fui descobrindo que eu tinha essa capacidade de transformar o conhecimento mais complicado numa coisa mais simples e compreensível e não por isso menos profundo. Claro. E aí, com essa experiência no jornal, eu pude ver que realmente isso faz com que as pessoas cresçam muito no seu dia a dia e comecem a valorizar a ciência. Porque, na verdade, a sociedade ela tem que valorizar a ciência, mas para isso ela tem que saber que isso é importante. Tanto é que hoje no mundo, e especialmente no Brasil, as agências fomentadoras de pesquisa, as próprias universidades, valorizam muito a difusão do conhecimento científico para a comunidade, porque é ela que financia, e é muito dinheiro. Então a sociedade tem que estar consciente, esse dinheiro está sendo aplicado na pesquisa, e essa pesquisa nos traz benefícios no nosso dia a dia. O Brasil já começa a ter retorno nisso, porque a gente sabe, o Brasil era um importador de know-how do mundo até há bem pouco tempo atrás. E de uns anos para cá, realmente, o investimento em ciência aumentou muito, né, professor? Agora, o Brasil já começa a ter retorno no mundo científico, no mundo industrial. Pelo que eu sei, por exemplo, lá em fibras ópticas, o Brasil tem retorno já. Lá em São Carlos tem pesquisas de ponta, tanto na federal como na estadual, sobre fibras ópticas. Mas vamos entrar na tua área, a área médica, a área de patologia. O Brasil começa a ter retorno já? Sim, de 20 a 25 anos
para trás, o Brasil vem numa crescente. Isso porque também aumenta os investimentos. Aumentar o investimento em ciência, em pesquisa, significa aumentar patentes, marcas registradas. Porque o retorno que a ciência dá, que a tecnologia dá, para que os outros paguem para usar o que nós descobrimos, é a partir de patentes e de marcas registradas. E o Brasil vem num crescente sustentável, sólido, né? Porque cresce cada vez mais o investimento público nas pesquisas. Hoje o Brasil já tem o seu lugar entre os países que mais pesquisam no mundo. Claro que ainda não está entre os 10 que mais pesquisam, claro, porque nós ficamos muito tempo parados, né? Atrasados mesmo. Mas depois da abertura, houve essa consciência, estabeleceu o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? A pós-graduação se organizou melhor, as universidades também se organizaram melhor, especialmente as universidades paulistas. Então hoje o Brasil pode dizer que já tem um retorno, sim, tanto em medicamentos quanto em equipamentos, embora ainda nós somos caracterizados como importadores de know-how. E exportador de matéria-prima, né? Isso. Infelizmente, né? Agora, mas o cenário é muito melhor e assim, bastante promissor. Se espera que em torno de 2020 o Brasil esteja entre os 10 maiores produtores de ciência do mundo. Será que vamos conseguir isso? Não está tão difícil, não. Nós precisamos... o problemático nosso é interfacear a universidade, que é onde se faz mais pesquisa no Brasil, com as empresas, né? Claro. Então, esse meio termo, essa interface universidade com as empresas é que ainda somos um pouco... nós somos muito preconceituosos com isso. O pessoal acha que quando o cientista faz a interface com a empresa, ele está perdendo uma aura de pureza ou alguma coisa assim. E na realidade não é nada disso. Ele está apenas tentando aplicar o conhecimento obtido. Eu acho que o importante é o seguinte: provavelmente nós não vamos conseguir isso que o senhor falou, mas um professor cientista acreditar nisso é mais importante até do que conseguir. Sim, não tem a menor dúvida. Que, assim, quando... o cientista tem isso pela primeira vez, ele começa a vislumbrar um caminho, ele abre uma porta, né? E o difícil é começar, né? E a universidade, especialmente a USP, onde eu trabalho, ela tem programas, ela tem setores, departamentos. É a melhor universidade do Brasil, não tem dúvida, e ela estimula muito o seu professor a fazer isso. Então, e também a Unicamp faz a mesma coisa, a Unesp, mas só que isso, ainda no contexto nacional, é pouco. Precisamos ter, como a Federal de São Carlos e a Unifesp em São Paulo, que são federais, tem também, as demais do Brasil também deveriam ter, né? E elas estão um pouco ainda atrasadas nesse aspecto. Acho que muito até ainda, né, professor? Mas já nós vamos ter pelo menos uma, porque provavelmente vai ser a USP entre as 50 melhores do mundo, né? Entre as 100 nós já estamos, né? E o objetivo é chegar entre as 50. Eu tive na Escócia, numa universidade, na Trinity, e eles aquela universidade tinha já, também ela foi fundada em 1600, só para você ter uma ideia, né? A USP tem 80 anos, né? Eles têm, se eu não me engano, 13 ou 14 prêmios Nobel já na história da universidade, de professores deles que ganharam, né? Quer dizer, então, mas nós temos que entrar aí mesmo, né? Essa mistura de raça nossa aqui. Nós só não temos prêmios ainda do tipo Nobel por circunstâncias históricas, né? Nós temos alguns que já foram... Por quê, professor? Porque alguns deles, uns 2 ou 3, brasileiros interferiram junto à Academia Sueca de Ciência, detratando a vida daquele pesquisador, né? E aí a academia ela é muito rígida, ela quer realmente que seja um exemplo para a humanidade. Claro. Então isso aconteceu com César Lattes, com Maurício Rocha e Silva. César Lattes foi o que chegou mais perto, né? Sim, o Rocha e Silva talvez tenha... E aí, coincidentemente, 2 anos que o brasileiro esteve para ganhar, ninguém ganhou. A academia não deu o prêmio. Então, assim, historicamente, como isso já aconteceu há 30, 40 anos atrás, hoje nós temos registros históricos disso. Então, o Brasil não tem ainda... por culpa, vamos dizer assim, dos próprios brasileiros. Vamos lá, por posturas, você fala políticas, até de opiniões. Como é que explica a Argentina já ganhou, o Chile já ganhou, a Colômbia já ganhou? É que quando tem um brasileiro, eu acho que todos deveriam apoiar esse brasileiro e perfilar esforços nesse sentido.
Atualmente, por exemplo, se ele não for prêmio Nobel de Medicina em alguns anos, ele também não vai ser em função de questiúnculas internas, que é o Miguel Nicoleles. Ele fez um centro de pesquisa de neurociência em Natal, e a equipe que ele construiu ali já se rachou. Então, já há brigas, já há conflitos, e isso acaba passando a imagem que ele tem, né, na comunidade científica mundial. Então, de novo, um brasileiro vai perder por questiúnculas pessoais, de questões regionais, coisas caseiras. O que não acontece nos outros países. Quando alguém vai ganhar o prêmio Nobel, geralmente se perfila um esforço no sentido de mostrar que realmente ele é merecedor. Já tem uma pergunta aqui de um telespectador. Vamos ver o que o Reginaldo da Vila São Paulo pergunta. Boa tarde. Essa é uma pergunta sobre os movimentos sociais, mas eu sei que o senhor tem condição de responder. Vamos ver o que ele vai perguntar. A classe médica está se manifestando contra a forma que o governo está utilizando para trazer médicos do exterior. E muitos acreditam que isso seja por causa do corporativismo. Mas sabemos que o problema da saúde pública vai além disso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a forma que o governo está utilizando para trazer médicos do exterior. O problema é complexo de ser resolvido, porque, na verdade, nós temos que ter prédios para que ocorra esse atendimento. Esse prédio tem que ser recheado de equipamentos, né, e de recursos humanos para que ampare a prática médica. O que acontece é que em 700 municípios do Brasil, por exemplo, nós não temos nenhum médico. Mesmo que se ofereça um salário razoável, o médico não vai até lá porque ele não tem condição de trabalhar lá, de exercer uma medicina de alto nível para a qual ele foi formado, né? Então, o governo acha que, se providenciar preenchimento dessas vagas com médicos estrangeiros, ele pode resolver o problema. Mas, na verdade, vai ser difícil, porque o médico estrangeiro vai chegar e não tem o equipamento, né? Não tem toda a equipe humana ali formada, de enfermeiros, atendentes, né, auxiliares. Então, na verdade, o governo está tentando resolver o problema, mas para resolver de fato o problema tem que ter um investimento muito grande, não só na contratação de médicos, mas especialmente na construção de prédios, na compra de equipamentos, no estabelecimento de programas adequados, formação de recurso humano. Aí sim, se os médicos brasileiros realmente não se enquadrarem nesse contexto, aí seria o caso de importar profissionais de outros países. Mas, por enquanto, eu acho que só importar esses profissionais não vai resolver o problema. Pode resolver problemas pontuais, mas do sistema é muito difícil. Eu já ia entrar no livro, mas responde essa daqui que até que é interessante. Francisco Teixeira, da Vila Paraíso. Ele pergunta: foi através do exame de DNA que encontraram o Bin Laden? Eu li um artigo e gostaria de entender melhor. Um dos capítulos do livro é sobre como Bin Laden foi capturado. É verdade? É um dos capítulos do livro. E foi um artigo publicado no Jornal da Cidade também. Isso foi confirmado pelo governo americano, e isso gerou um sério problema no mundo, porque os muçulmanos, os islamitas, eles agora não querem mais levar as suas crianças para a vacinação da poliomielite, qualquer vacinação da ONU, da OMS, esses países eles boicotam, porque suspeitava-se que o Bin Laden estava no Paquistão. E uma das irmãs colaborou dando sangue para o serviço americano de espionagem. Então eles tinham o DNA da irmã, ou quase que o DNA, então, do Bin Laden. E a cada injeção que eles davam de uma vacinação contra hepatite, contra poliomielite, ou qualquer outro tipo de vacina, a cada vacinação, fizeram uma campanha e a cada vacinação introduz a vacina e junto vem um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de sangue da criança é suficiente para mapear o DNA. E aí fizeram um mapa das crianças daquela região onde suspeitava no Paquistão que estavam Bin Laden. E aí checou, 3 crianças tinham o DNA semelhante. Então só podia ser filhos dele. E a partir daí se foi estreitando
né, onde é que as crianças moravam, onde descobriram a casa e a partir daí localizaram. Absurdo o tempo que ele ficou na mesma região e demorar tanto assim para pegar ele, não? É que é uma região muito, tem um grande número de populacional. E assim, é pouco estruturada, né, pouco organizada, então não tem registros, não tem nada. E ali também tem, a população gosta, né, dele, gosta da Al-Qaeda, gosta do Talibã, então a própria população acabava protegendo. Fala do livro, professor. Então, o livro, na verdade, ele trata de ciência para a população de modo geral, para jovens, crianças, idosos, e é uma viagem, cada capítulo é uma viagem que eu faço toda semana numa área do conhecimento, tem desde astronomia até coisas de boca, tem doenças, tem sobre DNA, sobre física. E eu procuro sempre trazer o que a mídia, a grande mídia, tanto a mídia internacional, nacional, leiga, quanto as revistas científicas. Então eu vou acompanhando e aí eu seleciono um tema que eu acho que as pessoas vão gostar ou então procuro achar algo interessante e algo importante, tornar esse algo interessante para as pessoas. Então o livro, ele é um livro que pode ser colocado na cabeceira e lido independentemente de um capítulo primeiro, depois o outro, porque na verdade um capítulo depende do outro, né? E o livro, na verdade, ele tem uma finalidade de induzir as pessoas a concluir coisas a partir do que eu ofereço. Em cada capítulo eu procuro não fazer a cabeça do leitor, né? Eu ofereço conhecimento, ofereço questionamentos, e aí a pessoa por si só vai chegando a uma conclusão sua, né? Porque, na verdade, se eu faço a cabeça do leitor, não tem muita graça, né? O que eu quero é oferecer ferramentas para que cada um pense a sua maneira, bem fundamentado. Quem faz o prefácio do livro é o Gilberto Gil. Sim. Que contato é esse? É que, na verdade, o Gilberto Gil, ele é um... Antes de ser um ministro da Cultura, ele é um poeta, né, um músico maravilhoso. E ele, mais de 30% da sua obra, cada música que ele faz, tem sempre uma pitada de ciência. Isso me chamou muita atenção. Ciência social, principalmente. Ele tem um CD que chama Quanta, que é só sobre música científica, música de ciência. Beleza. Então, assim, isso sempre me chamou atenção. E ele tem uma música da década de 70, chamada Queremos Saber. Então ele fala que o homem quer saber os progressos, porque se Deus deu a oportunidade de ele saber o progresso, ele tem que saber que progresso é esse e aonde nós estamos. E diante desse livro, eu falei, puxa, o ideal seria Queremos Saber, mas vamos contactar o Gilberto Gil. Aí nós tínhamos alguns amigos que eram comuns, lá em Salvador, e através desse amigo, o Franklin, nós acabamos passando um dia, 2 dias com ele lá no Rio de Janeiro. Aí nós convidamos ele para prefaciar, ele generosamente aceitou prefaciar o livro, e depois dos 30 dias ele enviou para nós o prefácio e acabamos fazendo uma amizade, né? Gostoso. Quem é a editora? A editora desse livro aqui é a Ideia, né? Eu tenho outros livros por uma outra editora, que é uma editora mais específica, mais científica, né? Que é a Dental Press, onde tenho outros livros, inclusive esse aqui chama O Ser Professor, A Arte e Ciência no Ensinar e Aprender, né? E outros 6 livros, né, que eu tenho, além desses 2. Então, a editora Ideia, ela está tendo cada vez mais uma abrangência mais nacional e nós estamos fazendo um trabalho bonito. E o livro vai ser lançado na terça-feira. Terça-feira, onde vai ser lançado? O lançamento eu sempre achei o lançamento de livro muito monótono, né? Pega o livro, assina e tudo. Não, resolvemos fazer um sarau cultural. Então vai começar às 20 horas na terça-feira. Nós vamos fazer uma aula show de meia hora com músicas, né? Ao vivo, com uma banda. Aonde isso? No Teatro Municipal. Maravilha. Uma banda, por meia hora, vamos falar sobre ciência e religião, fé ou ousadia. E aí, depois dessa aula show, nós vamos fazer um debate com 3 grandes nomes da religião em Bauru, que é o Richard Simonetti, da Espírita, o pastor Gilson, da Evangélica, e o padre Risse. Então, nós vamos fazer um debate de meia hora sobre, contextualizando a ciência e a religião, o que uma pode ajudar a outra, ou quando há conflitos, por que haveria de acontecer isso. Um debate de alto nível, né, de meia hora mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depois disso, no hall de entrada do teatro,
nós vamos ter uma exposição artística da Sueli Dabos, né, na série Abstratos, que as obras dela são maravilhosas, nós a convidamos, ela prontamente nos atendeu, e vai ter um coquetel, e nós vamos fazer então autógrafos e a venda do livro. Assim. Então vai ser uma atividade, é quase um sarau cultural, para ficar mais gostoso, né? Muito bom. E estão todos convidados, a entrada é livre, não precisa de retirar convite, não precisa levar o convite, embora tenhamos feito alguns convites, mas qualquer leitor, qualquer espectador que quiser participar dessa atividade cultural, chegue lá, nós vamos estar lá de braços abertos recebendo. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Se não tiver nada, a gente só lê a pergunta e... Doutor Natanael, assisti ontem na reunião pública da Câmara Municipal e, lamentavelmente, os integrantes do movimento de Bauru acordou, não têm respeito, não têm educação. Acham que são os donos da verdade. E usaram palavras de baixo calão contra os vereadores, contra o prefeito e contra o prefeito de Usuários. Vereador Roque, não sei se o que o senhor acha dessa gente, mas se tiver, se afaste imediatamente, senão o senhor vai se queimar perante a sociedade. Está registrado. Acho que o professor não quer falar nada aí, ele está dando um conselho para o Roque se afastar, né? Essa questão dos movimentos sociais tem que ser abordada com muito cuidado, né? Porque tem muitos interesses superpostos e às vezes as pessoas no calor da sua reivindicação perdem um pouco a elegância, a educação, e isso acaba acontecendo mesmo. E esse conselho do nosso espectador aí para o Roque tem que analisar bem qual que é a postura, né? É verdade. Se começar a exagerar na forma de diálogo, vai se incompatibilizando mesmo com alguns setores da sociedade. E acho que esses movimentos que tiveram o apoio de 99% da sociedade de saída, né, professor? Uhum. Então não deixar ladrões participar disso, sindicatos virar dono do movimento, partido político virar dono do movimento. Agora, a maneira de diálogo tem que ser cordial e sempre colocando de uma maneira inteligente os seus argumentos. Todo exagero, sem sombra de dúvida, será repudiado. A Mariana do Geisel, estou acompanhando a cobertura da TV Prevê das manifestações. Quero parabenizar por mostrar os dois lados. Gostaria de colocar também o meu apoio ao grupo cultural, ao grupo Bauru Acordou, pois a população tem todo o direito de cobrar para onde está indo o seu dinheiro. E sobre o inchaço da Endurbe ninguém fala. Os cargos comissionados ninguém fala. E o povo sofrendo com a má qualidade de transporte público. Está registrado, Mariana. Mas aqui na TV Prevê fala mesmo, você sabe disso. Tanto é que você está cumprimentando a TV Prevê. Alguém que está falando alguma coisa sobre o Prêmio Nobel. Vamos ver isso aqui, como nós falamos. Um cientista, Ricardo Suaide, um cientista que pode ser premiado postumamente é o Carlos Chagas, pois além de descobrir, instituiu a terapia. O que o professor Alberto acha disso? Eu acho mais do que merecedor, mas só que a Academia Sueca de Ciências isso, né? não dá o prêmio a pessoas que já morreram, só as pessoas vivas. Então isso não é possível, em termos de prêmio Nobel não é possível. Mas eu estou elaborando um levantamento sobre os brasileiros que o Nobel esqueceu. Então, o Carlos Chagas é um deles. Ele mereceria. Realmente. Oswaldo Cruz é outro. Oswaldo Cruz, o César Lattes, o Maurício Rocha César Lattes, inclusive, com a participação de um cientista japonês, lá nos Andes, eles montaram um laboratório lá, eles descobriram uma partícula elementar do núcleo do átomo, né? Exatamente. É fundamental a participação dele no progresso da ciência, da física. Né? Ele é reconhecido como um gênio da humanidade. Né? E Campinas, em termos de universidade, detém ainda
a supremacia sobre a química pelos seguidores do César Lattes lá, né, professor? Tanto a química quanto a física. Química e física. O Maurício Rocha Silva, ele era professor, por sua vez, da USP. Claro. Né? Ele trabalhou muito em Ribeirão Preto, na medicina de Ribeirão Preto. Nós temos cientistas... O Maurício, que era de Bauru? Não, Maurício Rocha Silva. Não, ele é, se não me engano, ele é paulistano, mas ele exerceu a atividade principal dele, o experimento que justificaria ele ganhar o prêmio Nobel, ele foi feito em Ribeirão Preto. Tá. O Aurélio Braga aqui, ele pergunta: professor Consolaro, para entender a Terra, olhamos os céus? No céu nós temos partículas, temos astros, temos asteroides, né? Temos estrelas que podem mostrar como era a Terra anteriormente e também podemos ver como será, né? Não só o passado como o futuro. Claro. E hoje né? E entender o multiverso é uma coisa muito interessante. Hoje nós sabemos que nós temos centenas de galáxias, para não dizer milhares, e temos milhões de planetas, né? Claro. E alguns reconhecidamente habitáveis. Então, com as mesmas condições da Terra. Isso. Então, assim, cada vez mais nós vamos saber se nós estamos evoluindo ou estamos regredindo nesse contexto, né? E o homem também está procurando isso, porque em 2600 ele não vai ter mais condição de vir aqui. Nesse ritmo que nós estamos indo, né? Nós vamos ficar tão quentes, com tanta energia que nós consumimos, e nós teremos tantas gente... Mas isso já foi desmistificado um pouco, não foi, professor? Eu li uns artigos recentes aí, que falam, inclusive, que esses efeitos globais na temperatura é bem regional, né? Mas assim, em 2600, no ritmo de crescimento previsto, mesmo com todo esse comedimento que se pretende ter, em 2600, todo mundo ficar em pé, encostado um no outro. Aí não tem lugar e não tem energia, não tem calor, que o calor vai ficar muito grande. Então a Terra, o homem, se ele quer sobreviver nesse ritmo, nessa forma que ele tem de viver, ele vai ter que procurar outros planetas para também habitar esses outros planetas, compartilhar a vida com a Terra, ou então abandonar a Terra, né? Nessa premissa é verdade. Mas o homem, para ficar sossegado, que eles vão fazer umas guerrinhas aí para frente, né? Jogar umas bombinhas, esse espírito maravilhoso da natureza humana, o que é muito triste. O Pedro Valentim, você conhece Pedro Valentim? Pedrinho guerreiro. É um guerreiro. Parabenizo o Duda pela bela entrevista e também concordo com a falta de respeito ontem na Câmara Municipal por parte do movimento Bauru. Bauru acordou, foi muito grave, inclusive com ataques pessoais e palavras de baixo calão contra os que estavam ali presentes. Não leva a nada, né? Não leva a nada. Eu, quando fui jovem, fiz greve, falei tanta coisa que hoje eu enxergo que os caminhos são outros, né? Deixa eu fazer uma observação, Duda, que é muito interessante. A história ensina muito pra gente. Claro. A Primavera Árabe, ela acabou com os regimes organizados, ditatoriais, por sinal, em vários países, né, do norte da África. Esses movimentos, eles não tinham líderes. Era até familiar. Era feito, né? Foram feitos pela rede social. Só que agora, esses países estão destruídos e quem quer ajudar esses países não tem com quem negociar, porque não tem líderes. Então, pela rede social, é muito fácil você acabar com uma estrutura. Agora, não tem como, sociologicamente, o homem não consegue se organizar sem liderança. Tem que ter uma liderança. Então, o movimento acéfalo, ele pode ser importante para acabar com uma prática, mas depois reconstruir isso. Quem é que vai liderar isso? Sem liderança, nós não temos como chegar lá. Então, olha só o que aconteceu no Egito, que acontece na Tunísia, na Líbia. São países destruídos, não têm vida mais organizada, porque o movimento que derrubou aquele sistema de vida não tem líderes. Então, movimento sem líderes é muito perigoso. Não caminha para lugar nenhum, né? Tem que ter liderança, né? Professor, o senhor está dando uma bela entrevista, mas eu acho que esse depoimento do senhor foi o ponto alto da entrevista. Fico contente. Eu acho que foi uma coisa... Não é por aí. Essa destruição de tudo que existe para fazer uma sociedade nova
num país de 200 milhões de pessoas, não dá, né, professor? E às vezes aqui no Brasil é comum ainda, tem gente que procura mostrar alguns tipos de governo usando como exemplo país de 3 milhões, 5 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas no máximo, né? Então, o Brasil está entre as 10 maiores populações do mundo. Barbárie no Brasil vai levar a uma situação insustentável e inadministrável. Não é assim que você enxerga? Sim, eu acho muito importante que tenha movimento social, que tenha lutas, claro, é fundamental, é democracia isso. Essa corrupção que está isso, mas só que tem que ter liderança. Então quem é contra isso tem que falar assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tem que assim, então derrubamos, então agora, já que nós queremos uma coisa diferente, você vai, e esse grupo vai organizar a sociedade de uma melhor maneira. Agora, sem liderança, no final vai ficar aquela pergunta, e agora, o que vamos fazer? Vira barbárie. Exatamente. Interessante isso aqui, ó. O Francisco Teixeira, da Vila Paraíso, ele pergunta para você, professor Consolaro, por que não se consegue a cura de todos os tipos de câncer? Por que não se descobre a causa? A causa sabe, né? O problema é... Então, a maior parte dos tipos de câncer que nós temos, a causa é bem definida. É um desarranjo celular, né? Isso, agora é assim. No caso do câncer de boca, por exemplo, as causas são bem definidas. É o HPV, o sol, o tabaco, bebidas alcoólicas e substâncias químicas junto com a alimentação e a respiração. Para câncer de colo de útero, é o HPV. Né? Alguns cânceres intestinais são defeitos genéticos que a pessoa herda dos pais. Então, cada tipo de câncer, porque nós temos 206 tipos de células do corpo. Se uma célula dá origem a um tipo de câncer, são 206 tipos diferentes. Mas, no entanto, uma célula pode dar origem a vários tipos de cânceres também. Então, são centenas de cânceres, né? Cada um tem uma lógica específica. Então, às vezes, um pesquisador ele enfoca no câncer, por exemplo, câncer de colo de útero. Quando alguém falou que era o HPV, que era um vírus, todo mundo chamou ele de louco. Hoje se sabe que se você vacinar contra o HPV, você vai acabar ao longo do tempo com o câncer de colo de útero. Como também vai acabar com o câncer de orofaringe. Se você não vacinar. Se você vacinar contra HPV, você vai vacinar crianças de 8, 9 anos como meninas e meninos, vai chegar, essa geração não vai ter câncer de útero. Claro, entendi. Porque descobriu-se a causa daquele câncer. Então, o câncer tem que ser combatido a cada tipo. Então, cada núcleo de pesquisa, cada pesquisador enfoca um determinado tipo e a partir daí se estabelece prevenção, né, tratamentos. Então, a dificuldade, câncer é um nome muito genérico para um grupo de doenças. Né? São centenas de doenças diferentes, né? Com o mesmo princípio. Qual é o princípio? Proliferação desordenada de células. Só que o que prolifera desordenadamente as células do intestino o que induz não é necessariamente o que induz no útero, por exemplo. Claro. Então é por isso que há essa dificuldade. Mas nós estamos avançando muito nisso. Você viu que eles estão pertinho? Não sei se você leu isso. Se você leu, você fala sobre uma vacina contra a dengue? Sim, uma das buscas é essa. Por quê? Assim, por mais que nós tenhamos um desenvolvimento social, uma conscientização, né, a população não consegue eliminar os criadouros. Né? Se eliminássemos, nós não teríamos mais a dengue. Mas então, não tem outro jeito se não for com vacina ou extermínio do mosquito. Porque do ponto de vista social, é difícil, né? Porque tem gente até que é contra a vacina da tuberculose, contra a vacina da poliomielite, então é difícil. Até algumas religiões são contra, Sim. Né? É absurdo. Professor, infelizmente já estamos com meia hora de programa, muito interessante. Quero agradecer até ao João Jabur, que foi quem falou, Duda, leva o Consolaro que você vai adorar. E realmente o senhor deu uma entrevista muito interessante e tenho certeza para o nosso telespectador. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Eu gostaria muito de convidar a todos novamente para participar desse sarau cultural que vai ser terça-feira, às 20 horas, lá no Teatro Municipal. Nós vamos... esse livro está à venda no site da Cultura, da Saraiva, nas livrarias, na iSolution, que é uma loja ali na Otávio Pinheiro Brizola. Enfim, já está disponibilizado no mercado. Mas o que eu queria mesmo aqui é convidar todos para participar
desse lançamento, que nós vamos estar muito alegres e queremos abraçar a todos. Professor, foi um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. TV Prevê está aberta sempre, viu? Ok, tá? Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a sua audiência. Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. E não termine os protestos, não. Só encontre uma maneira inteligente de tirar da frente as pessoas que exageram na maneira de se comportar, né? Ou até na maneira de colocar suas ideias. É muito importante porque o Brasil está entre os 3 países mais corruptos do mundo, né? Oxalá as coisas mudem daqui para frente. Tchau.